Tá gravando, pode começar. Tá bem, então. Obrigada, Márcia. Obrigada, Patrícia, Vanessa, que estão ajudando com as tecnologias. Então, gente, a gente combinou, então, de fazer 2 reuniões de orientação, né, para fazer a validação remota, tendo em vista que em Florianópolis a gente já fez 3 validações por e-mail, né, e a gente conseguiu ter uma experiência boa, assim, em geral. E aí a gente fez um documento, então, para estar compartilhando com vocês, trocando, né, a experiência para que todo mundo consiga realizar a validação da forma mais confortável possível, considerando que é, né, um processo bem... um processo fácil, né, de ser realizado. Serve uma aguinha pra mim também. Então eu fiz esse documento com base em conversas com as nossas comissões aqui que participaram. A Evelise, que também é da SAAD, ela está na reunião com a gente. Daí eu acho que, enquanto comissão, assim, bem importante a experiência dela, né, e, enfim, o que ela for nos ajudar aí de dúvidas. E aí eu e a Andréia, né, eu vou organizando, a gente vai, com base nesse documento, conversando, né. E a gente realizou, então, as validações aqui em Florianópolis. Então, algumas coisas eu vou ler e outras coisas daí vocês, acho que a gente pode ir parando e ir conversando, assim, quem quiser perguntar ou, enfim, discutir alguma questão. Eu acho que assim fica confortável, a gente fica com foco na reunião de trocar essa experiência, já que vai ter que ser realizada por e-mail, né? Também só um informe, a gente vai testar em Florianópolis um sistema também, e aí a gente, a princípio, então, aqui em Florianópolis a gente vai estar com esse sistema, mas aí os campi a gente acha que nesse primeiro momento, para não dar nenhum problema, segue com um e-mail que a gente já tem experiência, né? Então, é possível que então as validações passem a ser, né, a partir desse sistema, passem a ser realizadas de forma remota. Tá. Então, assim, o que está no documento? Daí eu vou ler aqui que está maior no meu computador e vou cuidando aqui para a Patrícia ir passando. Orientações de validação de renda no formato remoto. Então, a validação vai ser organizada pelo e-mail, né? Então, é importante que tenha alguém que vá organizar, né? Ficar atento à totalidade do e-mail. E nesse e-mail, as comissões vão ficar habilitadas de entrar, né? Tem autonomia de mexer nesse e-mail. Tudo custa dinheiro, né? Esse e-mail ele tem o objetivo, então, de receber a documentação dos candidatos e de se comunicar com os candidatos, tá? Para que a gente não precise estar usando o nosso e-mail. A gente fez em Florianópolis o e-mail, pastinhas com os nomes das comissões. E aí os candidatos mandam o e-mail, né, com os seus documentos, e a gente ia dividindo, jogando nas pastas. Desse modo a gente conseguiu organizar, né, e dividir, assim, né, cada comissão ficar com 2, 3, 4 candidatos, né? Algumas comissões ficaram com mais, porque tem uma experiência, tem uma agilidade mais, né? E às vezes, comissão que já se conhece já consegue ter um funcionamento, assim, né? E eu acho que isso também não tem problema, quem não tem experiência, porque vai pegando, assim, né, o ritmo. Acho que no início fica um pouco mais truncado nessa questão do e-mail. Por quê? Porque o candidato não está na frente, né? Não está ali, a gente não está, de fato, né, organizando, né, mandando, fazendo com que
é um tipo de renda. as coisas funcionem. No caso, Mãe, a ferramenta eu é quero o computador e as pastas, né? E o e-mail do candidato. Acho que bem importante, né? Queria essa skin, ó, mãe, olha que legal. A validação, né? Mas A é muito colocação, forte. esse processo de validação, Né, ela é que muito você é bem fundamental, assim, parecido com para que possa ser que eu otimizado digo o tempo, né? Boni. Tanto na É bem avaliação dos documentos, parecido. quanto se tem alguma dificuldade que possa surgir, né? Então, Eu gostei muito mas, deles. de forma mãe. geral, a São muito publicação ela é bonitos. mais lenta, né? Então, Eu às vezes as gostei comissões muito da ficavam cor bem... deles. Eu gostei da cor deles, mãe. Tu não achou a cor deles Deu, né, bonita? respostas e tal, Eu também. e aí a gente foi construindo um ritmo mais lento, né? Então Não esse grita que amanhã tem é um dos reunião. pontos ruins, talvez, da validação de formato remoto. E aí a gente sugere que as comissões possam fazer chamadas, né? Possam se manter bastante mais em contato ainda, né? Inclusive, se quiser baixar um pouquinho, Patrícia. Tem até uma ideia, né, das duplas conferirem os documentos e os valores, né? Cada um fazer um, depois trocar para confirmar, né? Foi uma ideia de uma das comissões que funcionou assim. Eu não sei se a Eve também quer dar alguma ideia, né? Ali a gente colocou. Algumas duplas dividem o trabalho. Um avalia os documentos e o outro inicia a conferência dos valores para já ir realizando o cálculo entre si para verificar se está correta a análise do colega, né? Isso é uma sugestão, não precisa ser assim, né? E bom, eu comprei umas duas pezinhas. Bom, daí de forma geral é isso, assim. Não sei se até agora alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma Fica questão. quietinho que a mãe vai fazer uma pergunta. Eu tenho Daí uma já dúvida rapidinha. Como é que fica a questão dos documentos conferir com o original? Eles têm que fazer cópia autenticada? Como é que funciona isso? Então, a documentação... Tá, eles têm que digitalizar documento original. Se eles não têm o documento original, aí tem que ser cópia autenticada, porque o arquivo que a gente receber tem que ser de algo original ou autenticado no cartório, né? Como se fosse a validação presencial, né? Tá, entendi. O problema é que muitas vezes quando tu escaneia preto e branco. E aí fica esquisito saber se é o original, se é uma cópia. Não sei se surgiu esse problema na outra validação. Eve, surgiu esse problema? Não, mas é que geralmente eles digitalizam por foto, mas a maioria dos candidatos, na maioria das comissões, tem mandado foto dos documentos. E aí, como é por foto, a gente consegue ter noção de que são documentos originais, né? Tá. Qual que eu escolho pra comprar? A maioria das comissões, pelo menos, não surgiu nenhuma questão de digitalização e que tivesse essa dúvida se é realmente documento original ou não. Mãe? Tu escolhe, filho, qual que tu gosta mais. Eu gostei de todos. Eu acho que também na dúvida a gente São muito legais. conversa com eles, Olha, pede uma Olha, outra. tá indeciso. Porque a foto não deixa de ser uma cópia. Sim, mas é que daí ali a gente quer certeza que tá batendo foto da carteira de trabalho mesmo, da RG, enfim, e aí... Não é montagem, no caso? Oi? Não é uma montagem, assim, no Qual caso? que tu quer, mãe? Na verdade a gente tem que partir do princípio que o candidato não está fazendo a montagem, mas a gente realmente não tem como ter certeza, né? A certeza mesmo realmente só no presencial. Então a gente está partindo do princípio que o candidato está realmente entregando o documento correto, mas sim, ele pode pegar a carteira de trabalho dele, nas páginas da dele, botar nas páginas de algum outro membro da família, e isso infelizmente a gente não acaba não tendo como ter certeza. Ju, uma sala de conferência, assim, não seria, tipo, na hora de, né, se um caso extraoficial, na hora da entrevista, o estudante mostrar a carteira, de repente?
para se tiver muita dúvida? A entrevista, ela não é ela tá no próprio edital como uma possibilidade. Eu acho que se a comissão desconfia ou ficou, sabe, aquela pulga, eu acho que seria bem interessante, sim, fazer uma chamada, né, fazer uma entrevista, agora eu vou comprar uma conversa com esse candidato, porque também isso ajudou algumas comissões a né, desvendar mistérios dessa validação, né, com alguns candidatos que são mais, né, que tentam ali dar uma enrolada. Eu acho que é uma boa, assim, olha, a gente queria ver, né, o documento, eu acho que não é uma questão. Acho que é uma sugestão, inclusive. Acho que algumas comissões até fizeram isso, de chamar alguém também da família, né, e ali tu dá uma conversada, né, tirar algumas dúvidas, assim. Acho que é uma boa, sim. Eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, porque exigir documentos autenticados, eu acho que não, a gente está lidando com um público ali que já é baixa renda e a gente sabe que a autenticação é cara, não é barata, então acho que é inviável. Eu acho que se a comissão ficar em dúvida mesmo, pode estar tentando resolver dessa forma na entrevista, que ele mostra a carteira de trabalho, algo nesse sentido. Daí, quando vai agendar a entrevista, já coloca ali no e-mail para ele estar em mãos com esses documentos para estar mostrando. Acho que é uma ideia, sim. Meu filho, Porque para eu penso de tanto gritar. né, Eu tô te pedindo. exatamente isso que a Andrea falou da baixa renda, mas também na situação pandêmica, né? Evitar de estar saindo em cartório, né? Todas as questões são levadas em consideração. Eu acho que a gente tem que levar em consideração isso mesmo, assim, né? Ter essa sensibilidade com a situação toda, né? Tanto financeira, que tá ainda mais difícil, e é isso, né? Não em risco também, né? A saúde deles, né? Uma questão também porque nessa parte, como é remoto, tem algumas coisas que legal, o pai tá trabalhando. O pai tá numa banca. Uma questão por exemplo, os bancários, quando é de aplicativo, por exemplo, da Caixa. A gente teve bastante dificuldade nessa questão, porque quando eles vão tirar o print das telas do aplicativo da Caixa, ele não identifica a conta. Então, foi uma das dificuldades que a gente encontrou também nessa questão. Eu lembro que presencialmente a gente já recebeu documentos, né, prints impressos de conta da Caixa, só que como o candidato estava ali presencial, a gente conseguia pedir para que ele abrisse o aplicativo para a gente ter certeza que a conta era dele realmente. E aí no remoto a gente também não consegue, né, muitos candidatos, e nem sempre a gente consegue marcar entrevista. Não foi, pelo menos, né, no caso da minha dupla, a gente não marcou entrevista com todos os candidatos. Alguns candidatos a gente teve mais dúvida, tiveram alguns questionamentos, e aí sim a gente marcou a entrevista. E aí, nesse caso, a gente acabava já solicitando para que mostrasse, enfim, a tela ali do aplicativo. Mas em outros casos, como a gente não teve dúvida nas outras questões, nos outros documentos, a gente acabou partindo do princípio de que o candidato realmente estava falando a verdade, que aquela conta era dele, porque tem coisas ali que a gente acabou não tendo como ter certeza absoluta. Tá. Uma coisa também que quem ficar gerenciando o e-mail, né, quem ficar responsável por organizar o processo, tem que olhar, assim, uma coisa que a gente faz, eu e o André. Quando o candidato manda o documento, a gente abre, dá uma olhada em geral, para ver se ele mandou as coisas mais ou menos, né, que sejam legíveis, se está no formato como pede, né, no edital. E também alguns mandavam só a autodeclaração, né? E aí a gente respondia dizendo, tem que mandar tudo, né? Então é importante daí quem ficar responsável ter essa, né, dar essa olhada aí inicial para ver se tá mais, se vale a pena já mandar para a comissão, né?
Porque senão, se manda para a comissão já pede pendência, digamos assim, já queima ali, né, mais uma oportunidade dos candidatos. Então, ali, quando, né, dá aquela olhada geral, para ver se vale a pena, né, mandar para as comissões. Mas a gente não faz nenhuma avaliação, né? Ver se está legível e ver se tem se tem as documentações em geral, assim, né? Não fazemos não é uma primeira análise, assim, né? É mais para contribuir para eles não queimar a pendência, né? Tipo assim. Bom, e como é que funciona a pendência, né? Ali no documento, então, a gente colocou, definiu que as pendências serão comunicadas aos candidatos pelo mesmo e-mail e eles teriam, então, até às 7 horas, às 19 horas do próximo dia útil, né? Para eles retornarem à pendência. E aí é isso também, sobre a entrevista que a gente colocou, né? Pode ser pelo WhatsApp, né? Porque exige um pouco menos de internet, e aí cuidar com essa conversa aí. O pessoal pode, sei lá, gravar, enfim. Sobre o deferimento e o indeferimento. Como na autodeclaração. Desculpa, só ali da entrevista, a gente fez criou links pelo Gmail mesmo. Nós criamos um link desse do Gmail. E aí, todos os candidatos que a gente precisou entrevistar, a gente agendou horário ali de entrevista e encaminhou. A gente usou o mesmo link durante toda ali o nosso processo de validação, mas sempre pelo Gmail, exatamente para não divulgar o WhatsApp pessoal, enfim, para não ficar muito pessoal, apesar de que, claro, tem acesso ao nosso e-mail e tal, mas a gente achou melhor fazer link pelo Gmail do que divulgar o nosso WhatsApp para candidato, porque a gente sabe que mais tarde eles podem procurar para dúvidas, essas coisas, e acabar ficando muito pessoal, né? Tem o WhatsApp institucional, né? Não, eu digo isso porque nem todo mundo tem, né? A gente o WhatsApp só tem sobre o deferimento e deferimento. Como nossa ação não vai poder assinar, assina, né? A gente fez um parecer complementar, daí a gente vai lá no PDF, né? Em PDF editável. Então, esse parecer complementar é a declaração, é um documento que a gente encaminha para o candidato. Caso de deferimento, a comissão deve mandar somente o formulário prático e o parecer complementar. Então, aí também tem uma dica de como pode ser o e-mail que a comissão deve mandar para o candidato. Assinatura digital, exatamente. Quem não tem que providenciar. Caso de indeferimento. Daí a gente sugere que seja encaminhado somente o parecer complementar e não mandar o formulário de deferimento. Então, o formulário de deferimento, ele tem um papel de ajudar a comissão de recursos a entender o que aconteceu. Só encaminha se o candidato solicitar. E aí também tem uma dica de como que a gente constrói o e-mail para que o candidato tenha ali orientação de como ele faz recurso, o que ele tem que colocar no recurso. E é bem importante, assim, no corpo do e-mail, né, colocar os motivos pelos quais o candidato vem definido. Para que ele possa, né, enfim, fazer a solicitação do recurso, os documentos certinhos, e para que ele também não fique porque eles não entendem como eles ficam respondendo, né, esse e-mail, que eles estão precisando de um caminho de deferimento, perguntando várias mas tem que mudar, não sei o que, mudar o e-mail explicando por que eles forem definidos. Nesse ponto do e-mail aí, né, que a gente colocou como uma ideia, né, uma sugestão da lei, um conteúdo importante para que eles saibam ali, as massas de 48 horas.
texto para enviar aos candidatos que não foram avaliados dentro do prazo. O que acontece? A gente pode ser que tem algumas situações isoladas que a gente não consiga dar o retorno dentro do prazo. E aí a gente vai ter essa comunicação com o DAI, né? Para não prejudicar os candidatos. Isso também aconteceu, né? A gente não ter passar 2 dias do prazo. Mas aí acho que a gente vai conversando se isso for necessário mesmo. Aí eu coloquei ali os meses a serem avaliados, tem que cuidar, porque como é o processo seletivo do Enem 2017, 18, 19, é julho, agosto, setembro. E o per capita é 1.567,50. Então ali tá. Aí quem for vestibular 2020.1, que eu acho que não vai ter, né, André? A gente estava pensando. Eu acho que os campos não vão ter, que já não tiveram, né? Teve só Araranguá e Joinville que tiveram um candidato, então eu imagino que vocês não vão ter mais do vestibular 2020.1, mais Floripa sim, vai ter daí ainda, por isso tá ali a orientação. A encrenca é nossa. Porque os meses são o ano, né? A gente vai ter avaliação de 2019 e de 2020, mas vocês vão ter, então, só ali julho, agosto e setembro de 2020. Quanto ao recurso, caminhar nos campi, né? Ou encaminhar o recurso para o DAI até 2 dias úteis, depois de comunicada a decisão de indeferimento. SAAD fará o filtro de recursos e encaminhará para os campos os processos de recursos. Presidente ou comissão que avaliou o candidato deverá anexar ao processo digital todos os documentos enviados pelo candidato durante a validação, formulários de pendência, parecer de indeferimento. Repassar para a outra comissão analisar os recursos, elaborar parecer final, encaminhar o resultado para o e-mail da SAAD dentro de 15 dias para publicação. Não sei se a André quer falar. Eu acho que é isso mesmo, como na reunião passada a gente estava discutindo de receber os recursos no campus ou aqui, depois a gente teve uma conversa interna e a gente achou melhor concentrar o recebimento desses recursos todos aqui, tendo em vista que a comissão daqui já vai avaliar alguns candidatos de alguns campos, então é melhor talvez concentrar todos aqui. E daí, quando chegar, a gente faz esse filtro. Curitibanos avaliou 3 candidatos, então os recursos desses vai para lá. Mesmo que Curitibanos não tenha uma comissão para avaliar esses recursos, como colocou no e-mail. Mas os documentos, a troca de e-mail, as pendências que o candidato mandou, vai estar tudo no campus. Então, esse processo vai para o campus anexa todos esses documentos do candidato, esse histórico todo, até troca de e-mails, às vezes tem alguma informação importante que foi trocada por e-mail, e não, daí a gente também anexa esse e-mail ao processo, aí vocês vão nos retornar esse processo, caso aquele campus não tenha condições de estar avaliando aquele recurso, então vem para cá e a gente vai verificar se uma comissão daqui pode estar analisando esse recurso ou algum campus que possa dar uma mão para nós. Mas, de qualquer forma, o recurso vai para o campus se aquele campus analisou aquele candidato, daí, tá? Acho que seria isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão do recurso? Não? Continuando. Então, ao finalizar o processo, vocês vão organizar os documentos, podem estar organizando na pastinha de vocês lá na rede mesmo, vão colocar todos os documentos, formulário tanto de deferimento, os formulários PRA, a declaração de execução de atividades, vão colocar todos lá, cada um se organiza da forma que achar melhor dentro daquelas pastas, e quando a gente precisar de alguma informação, nós vamos estar verificando lá. O pagamento de horas também é normal, como sempre foi, todos têm direito ao pagamento. Nós aqui não estipulamos uma carga horária para cada candidato, porque isso vai muito de cada comissão.
alguns demoram um pouco mais, alguns demoram um pouco menos, como na reunião passada, a Luísa, que participou e passou a experiência deles, a comissão dela levava mais ou menos em torno de 5 horas para cada candidato, então isso vai muito de comissão mesmo. E para baixo do documento tem alguns links importantes, então o link das portarias, dos formulários, das autodeclarações, e também é importante esse link do FAQ que foi feito para tirar dúvidas dos candidatos. Muitas vezes, o que a gente faz? O candidato lá no primeiro dia, ele mandou só a autodeclaração. A gente já abre e vê, só tem a autodeclaração, o que a gente faz? A gente responde para ele com o link da portaria, com o link do FAQ, com o link dos formulários, então ele já tem toda a informação e nesse e-mail que ele possa durante os próximos dias, verificando, preenchendo os documentos corretos e necessários e nesse e-mail. Então, por isso esses links são bem importantes na hora de mandar para ele, porque às vezes a gente só informa assim, verifique na portaria, mas coitado, ele às vezes nem sabe onde está, não sabe acessar, já está nervoso, então a gente já manda o link específico e eles conseguem verificar. Quanto às questões de organização do e-mail, então é como a Juliane falou, que seria mais para a pessoa, então, talvez que controle um pouco o e-mail. Daí a primeira coisa é a gente dar uma olhada e ver se o candidato encaminhou os documentos conforme estava previsto no edital, na portaria de matrícula. Caso ainda esteja dentro do prazo, se ele chegou lá no último dia e mandou só a autodeclaração, ou vocês viram que ele mandou a autodeclaração e a identidade do CPF, paciência, não tem mais muito o que fazer. Aí a gente encaminhava para a comissão mesmo e gerava toda uma pendência. Agora, se for lá no primeiro, segundo, terceiro dia, ainda dá tempo dele correr atrás e encaminhar alguma documentação, mesmo que não completa, mas pelo menos alguma coisa mais elaborada já. Nós aqui, então, quando o candidato mandava os documentos, a gente já respondia confirmando o recebimento desses documentos. Mas isso também pode ser feito pela comissão, conforme quantos candidatos tem. Aqui, como a gente tinha muitos candidatos sempre, e a comissão, então, demorava até chegar naquele candidato, a gente já recebia logo o e-mail e confirmava o recebimento, para logo na sequência não ter um outro e-mail do candidato perguntando se recebeu os documentos, né? E daí nós aqui no e-mail, nós criamos uma pasta onde a gente colocou todas as orientações, os PDFs dos formulários, a portaria de matrícula, para as comissões terem um acesso mais fácil aos documentos, mas isso também vai de cada campus, de cada comissão, tá se organizando. Como aqui a gente sempre tinha, assim, 4, 5, 6, 8 comissões, então a gente concentrava todos os documentos importantes no e-mail, abrimos uma pastinha específica, aí se a comissão tinha alguma dúvida, já procurava nessa pastinha e ali já constavam todas as informações. A Luísa, eu acho que a Luísa me respondeu o e-mail, que ela leu esse documento, né? Ela falou, ela disse, não esquece de dizer para eles fazerem uma pastinha com todos os documentos, todas as orientações, para não ficar... Porque daí não atravanca o processo, né? Aí tem que esperar até alguém te mandar aquele documento ou te dar aquela orientação, porque é muita coisa, né, gente? Então, é isso, às vezes dá o que é mesmo? O que eu tenho que mandar no indeferimento? Então, ali já tem uma pastinha no e-mail de orientações, vocês entram, tá ali escrito, né? Tudo que precisa ser encaminhado ou não, já tá ali todos os PDFs, então já tá ali, fica ali, tipo assim, na cara, na vitrine. Então, acho que isso realmente é uma coisa que ajudou bastante. E outra coisa que, não sei se a André falou, chamaram aqui na frente, eu tive que sair correndo, a gente fez foi um processo coletivo, assim, bem importante, a gente fez um FAQ, junto com colegas também com bastante experiência, né, então esse FAQ tem nos ajudado muito.
depois eu acho que você pode dar uma olhada, inclusive, também, né? Enfim, a gente conversar sobre ele em outro momento, né? Ele está ainda em processo de sendo aprimorado, assim, né? Então, esse FAQ, ele ajudou muito os candidatos, né? Na hora quando eles encaminham os documentos, tipo, meio errados, assim, ou com muitas dúvidas, eu já respondo as dúvidas e digo, olha no FAQ, estuda o FAQ, né? Estuda a portaria. No final da portaria vai ter todos os documentos detalhados, né? Toda essa coisa que a gente está acostumado aí de pegar, às vezes, o candidato na mão, né? E também pensar que a nossa comunicação com esse candidato, ela tem que ser melhor ainda, porque a gente não está na frente deles falando da pendência, né? Tipo, fulaninho, apontando com o dedo, desenhando, né? A gente vai estar escrevendo, né? E eles têm bastante dificuldade dessa... Acho que também a gente, né, às vezes tem dificuldade de expressar, mas eu acho que eles também ficam nervosos e com bastante dificuldade de entender. Então, eu acho até que quem é indeferido seria bem importante fazer uma chamada e conversar, porque às vezes eles ficam eles são público-alvo e perdem a vaga porque ficam nervosos com todo esse processo, enfim, né? Acho que é bem sensível, né, se possível, fazer uma chamada com quem for indeferido para conversar, para orientar, né, tentar fazer o mais próximo do que a gente já está acostumado a fazer, né, que é o presencial. Posso... Em geral, acho que é isso. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Eu queria falar porque eu não conseguia falar enquanto estava ali apresentando. Tá. Primeira coisa, eu vou primeiro falar desse documento e só tirar algumas dúvidas também. Por que a gente não assina o parecer de deferimento e indeferimento? Foi isso? Eu entendi certo? Que a gente não assina? É porque eles mandam... É porque vocês não vão conseguir assinalar lá deferido e indeferido. A gente não assina a autodeclaração. A autodeclaração que a gente não assina. O parecer de deferimento e indeferimento é o que nós assinamos. Porque como a gente não tem acesso à autodeclaração que o aluno encaminha assinado, o candidato, então foi criado esse documento, esse parecer de deferimento e indeferimento, para que a gente assine, e é esse parecer que ele apresenta para fazer a matrícula ou para entrar com recurso. Porque vocês iam conseguir a assinatura, eu acho que vocês iam conseguir colocar, mas vocês têm que fazer aquele xizinho lá de deferido ou indeferido. E tem a possibilidade da gente colocar uma caixinha lá e escrever, por isso a opção de estar fazendo um parecer complementar. Então, quando o candidato vai entrar, vai fazer a matrícula, ele tem que mandar as duas coisas, a autodeclaração que ele preencheu e o parecer complementar que a comissão vai preencher como deferido e assinar embaixo. Tá, entendi agora. Eu estava pensando mesmo no outro documento. Tá, aí sobre o recurso, a gente vai tramitar tudo no SPA, né? Sempre como foi. Mas aí, no caso aqui, a gente vai ter algumas peculiaridades, porque sempre a gente tramitava no nosso SPA da assistência estudantil, né? E aí, no caso, esse ano, na primeira chamada, ao menos, não vai ter ninguém da assistência estudantil no processo. Então, daí vocês querem que a gente mande um SPA de outros membros da comissão, um membro de referência da comissão para fazer essa comunicação, caso seja necessário? Como é que vocês acham que fica melhor? Sim. Vai ter que ter um setor específico que a gente vai ter que estar enviando esse processo de recurso. Então, cada campus verifica se é para o setor que é da comissão, alguém que sempre vai estar, para a gente estar mandando para o local certo já, e para a gente não enviar ali para um setor que o processo vai ficar perdido, talvez ali no SPA, a pessoa que olhar não vai saber do que se trata, vai deixar lá. Então, é bem importante a gente já ter o endereço certinho para ir para a pessoa que já vai saber do que se trata.
Tá. Outra coisa é o acesso na pasta, que também a gente precisa ver como que... Acho que vocês têm que autorizar, né? Porque também não é todo mundo que tem acesso. Algumas pessoas já tinham falado que não estavam conseguindo acessar. Não sei. Sim, é aqui que é dado acesso, acho que é a Juliane que consegue dar esse acesso. Então, vocês verificam as pessoas que não estão conseguindo acessar o que precisam, pessoas que vão começar a participar agora como membros da comissão, para estar passando, então, esses nomes para nós. Tá, uma outra coisa, até estava verificando agora, a gente tem todos os formulários somente em PDF, né? Aí eu não sei se vocês têm eles em Word para enviar para a gente, para daí poder passar para o candidato, de repente ele já edita, né, no próprio computador, ou pode ser no PDF mesmo, não sei. Nós temos eles aqui em PDF editável e em Word, pode ser, a gente vai estar mandando junto com o e-mail com os demais documentos daí. E também a gente vai receber a lista de vocês, assim como era das outras vezes, daí prévia, para saber quem são os candidatos. Sim, a gente é sempre meio na hora, porque a gente depende sempre do DAI, né? Mas a hora que ele encaminhar, a gente já vai estar repassando para vocês. Então, lembrando que desse processo seletivo, que está acontecendo agora, que semana que vem sai o resultado, ele não tem matrícula online. Então, todos os classificados dentro do número de vagas, a gente tem que ficar, assim, preparado que eles podem estar mandando. Não sei quem ali mandou, esse processo seletivo não tem matrícula online, porque como ele é pelo Enem, não tem. O que vai ter matrícula online vai ser ainda dessas vagas remanescentes, que provavelmente vocês, campos, não vão ter nenhum, ou no máximo vai ter 1 ou 2 só. Mas desse vai ter, mas desse agora, que vai sair o resultado semana que vem, não tem. Então, saiu o resultado, o DAI acho que já vai conseguir gerar ali a lista com os classificados. Tá, perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu tinha marcado. Eu acho que só algo assim para a gente deixar reforçado, que no recurso o estudante ele precisa apresentar novos elementos e documentos, né? Porque senão não tem sentido, assim, é bem comum eles, né, presencialmente, eles quererem só, assim, fazer recurso no argumento, digamos, né? Não, mas não é isso, não sei o quê. E aí a gente tem que ter esse cuidado de explicar que se ele não apresentar documentos que comprovem, né, que aquele recurso pode ter validade, tenha sentido ali, que aí não tem como abrir recurso. Eu vou te tirar o tablet. Algo para a gente ficar atento também. E daí, para a gente também afinar um pouco o fluxo, aí, os processos, né? Como é que a gente poderia pensar, como é que vocês pensaram também os canais de comunicação, né? Nesse período, porque antes a gente tinha os ramais, o telefone, né? No dia ali mais rapidamente. Não sei se vocês estão também utilizando o WhatsApp Business ou tem alguma outra ferramenta para as comissões entrarem em contato, tanto de vocês, né, quanto da equipe de apoio daí também. No apoio a gente vai ter meu Deus, esqueci o nome dele. Como pode? Petri? Que é o contador. O Petri, que é sempre o nosso... Sempre a pessoa que nos ajuda, né? A gente vai estar com todos os outros de férias. Então, a princípio, é o Petri. E aí, o contato com o Petri. E com... A gente também sempre tem alguém da Coais, alguma colega, para dar esse suporte. A gente faz essa comunicação por e-mail. Aí, no e-mail, pede, né? Manda pergunta e tal. E algumas situações agendam uma conversa também, por vídeo. Situações não precisa, assim, né? Então,
também isso dá uma lentificada no processo, porque aí vocês vão mandar um e-mail, o Petri vai ter que ver o e-mail e sugerir, enfim, de se conversarem ou não, mas as comissões comunicaram com ele assim, tipo, por e-mail. Acho que algumas comissões fizeram chamadas e outras situações não precisou. Eu não sei se eles utilizam, se o Petri, né, se ele acabou indicando para utilizar o chat e disponibilizar o e-mail, que aí ele pode estar, né, enfim, ele é bem atento, assim, ele é bem parceiro. E aí, com a gente não tem nem a Andrea, a gente não usa o WhatsApp institucional e e-mail. Aí a gente conversa pelo e-mail das ações afirmativas. Aí alguma de nós sempre ficamos, né, às vezes mais rápido, às vezes nem tanto, dependendo de como tiver o fluxo do trabalho, até porque a gente também vai estar com esse sistema novo. Quem utiliza, a gente tem um número de WhatsApp que é a Francis que tem utilizado, mas nós não. Nem eu, nem a Andréia. Então é pelo e-mail mesmo. Complementando a fala da Juliane, com relação aos contadores e assistentes sociais ali da Quais que dão suporte, às vezes o primeiro contato sempre é por e-mail, mas caso a situação é um pouco mais complexa, é mais difícil, eles agendam uma reunião. Então a gente teve várias comissões que foi agendada uma reunião, inclusive assim, o Petri com as assistentes sociais e com a comissão para estar analisando a situação um pouco melhor e estar chegando numa conclusão em conjunto. Então quando é mais complexo, é feito isso sim, não fica só na troca do e-mail, mas às vezes quando é uma análise de algum documento, a pessoa tem uma empresa, ou produtor rural, que às vezes é mais complexo, então quando é mais complexo, é feita essa reunião. Quando é mais específico, aí a dúvida já é tirada por e-mail mesmo. Tá, e aí a gente tem a especificidade aqui também de só uma comissão no período, né? Não sei como é que ficou Araranguá, porque também elas tinham apenas uma. Então aí, assim, caso a Cláudia e a Marivone, né, elas não venham um volume grande, não deem conta, daí elas entram em contato para vocês para ver da possibilidade de redistribuir. Como é que a gente pode fazer? Eu acho que sim, né, Juliane? Vamos fazer dessa forma, o candidato manda os documentos pro e-mail de vocês, aí o campus administra, tem 10 candidatos, mas a gente sabe que a gente só vai conseguir fazer 6, pelo tempo, e daí a comissão vai vendo, né? Analisa 1, 2, vê quanto tempo leva, quanto tempo ainda falta, até chegar ao dia 22 de janeiro, no caso. Não vamos conseguir fazer esses 4, vocês entram em contato conosco, e daí vocês nos passam o e-mail desses candidatos. Daí a gente vai passar a concentrar eles aqui em Floripa, ou se algum outro campus também conseguir nos dar uma mão, a gente vai fazer essa administração, então. Até o fim da semana a gente vai ter um número, vai saber mais ou menos quantas pessoas a gente vai ter. Eu acho que a gente vai conseguir, assim, né? Tô com esperança. Porque a gente acionou todo mundo, mais um pouco, assim. E para estar nesse processo pensando que a gente vai ter que dar esse suporte para vocês, né? Então, eu acho que com relação a isso, assim, acho que é mais uma questão de gerenciar mesmo. Acho que a gente vai ter comissão. Tô com esperança. Nunca tenho, mas agora eu tô, não sei porquê. Fim de ano, espírito natalino. Tomara! É que eu tô de férias, aí as férias a gente descansa e dá uma esperança. Então, assim, ó, eu anotei aqui pra gente, não sei, né, também se tem mais... tá, outra coisa, a gente tem ainda, na verdade, aquele grupo de WhatsApp, né, que vocês montaram pra gente se comunicar mais rapidamente ali nas edições anteriores. A gente pode utilizar ele ali também numa emergência. Eu tô assim bem preocupada, gente, porque
eu vou deixar a Cláudia e a Marivone sozinhas, assim, né? E eu sei que elas são super capacitadas. Elas que vão gerenciar o processo? Sim, eu estarei em férias. Não, acho que seria importante, de repente. Eu acho que tem que ficar, assim, pelo menos um grupo de pessoas que vão gerenciar, né? Que vão estar organizando os e-mails, enfim. Uma referência de cada camping, no caso, de repente, como é só as duas, né? De repente, inserir elas no grupo. E aí a gente vai conversando com elas ali, eu acho que sim, para deixar mais confortável possível, né? Não tem problema, eu acho que... Enfim, é um processo novo, né? E também isso, né? A gente vai resolvendo junto ali. Não tem problema, não. Acho que a gente pode utilizar ali, sim. Pra deixar tu ter tuas férias em paz. Tá, então daí vocês vão enviar pra gente os documentos, né? Pra editar. A gente manda para vocês o contato do SPA e o acesso para a pasta. Também ali para incluir no grupo do WhatsApp. E daí também vocês... Eu já vou mandar para o pessoal aqui o contato do Petri, mas daí quando tiver alguém da Coais ali também, acho que tem para socializar. Trinha, se acalma que eu vou te tirar o tablet. Isso, não, vamos mandar sim. Eu tô em reunião, mas eu tô ouvindo. Tá. Até o período, porque o Petri não vai, ele vai estar vai estar a partir, acho que do dia 6 de janeiro, então, né, vão avaliando, e aí depois ele entra, e aí, para tirar as dúvidas mesmo, né. A gente vai explicar direitinho, né, enfim, qual é o período que ele vai estar disponível. Ele também vai ter uns microférias aí. Em geral também, assim, pessoal, tem pessoa, eu sempre converso com algumas de vocês dos campi, assim, né, acho que podem seguir, assim, que eu conseguir responder, eu vou responder também, né, não vamos atravancar, né, porque já é um processo um pouco atravancado, né, ainda mais a primeira vez que vai fazer a avaliação remota. Mas eu acho que, em geral, tem uma autonomia bem interessante, assim, né? Mais falando para as comissões, que é ter mais tempo, né? Poder ter uma tranquilidade para avaliar os documentos, não estar ali com o candidato na frente. Tem esse lado positivo. Vocês podem, daqui a pouco, hoje, durante o dia, eu tenho muito trabalho, vamos avaliar na noite. Teve comissões que só trabalharam à noite, que se sentiu melhor, mais confortável, né? Tem pessoas que funcionam mais à noite, sei lá. Então, acho que tem essa autonomia que eu acho que é bacana, assim, né? Tentando ver um lado positivo desse momento caótico, né? Que é difícil mesmo. Mas eu acho que tem isso, né? Claro que quem gerencia o e-mail tira a dúvida dos candidatos, né? Por a gente não ter um telefone, por a gente não ter atendimento presencial, né? Muitas pessoas iam lá na UFSC conversar e perguntar. Eles ficam mais ansiosos, então, assim, demanda mais da nossa forma de escrever, né, da nossa forma de se comunicar, de ser mais horizontal possível, né, enfim, a gente fez o FAQ aí também pensando, né, em mais uma ferramenta que eles possam ali se enxergar, né, nas dúvidas e ter mais mastigado mesmo os documentos, né, então, de alguma forma a gente tentando contribuir para eles, porque eu acho que dificultou para os candidatos bastante, assim, né? Mas, pra gente, eu acho que dá para ver esse lado positivo aí dessa autonomia, assim, de não ter o candidato ali pressionando, assim, né? De não ter um tempo, né? De não ter uma fila de espera, enfim, que aqui a gente, né? Às vezes o candidato ficava 4 horas esperando para ser atendido, várias coisas que deixavam a situação desconfortável. Então, acho que isso contribui, assim. Enfim, não sei se mais pessoas têm dúvidas. Olha só, eu acho que o arquivo vai ficar muito grande para encaminhar por e-mail. Eu vou subir no YouTube e mando o link. O que vocês acham? Nossa! E aí mando para quem?
Eu acho que já pode responder. Tu já manda. Tá, então pode deixar. Eu acho que é isso, então. De novo, agradecer as colegas que deram suporte